Imagine guardar por toda uma vida uma carta que nunca chegou ao destino. Uma carta escrita com as mãos trêmulas de uma mulher que já havia perdido quase tudo, menos a esperança de ser lembrada. Essa é a história de Antônia. Antes de começarmos, já se inscreva no canal e conte aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Assim, o YouTube mostra que você gosta de histórias como essa. Histórias que o tempo quase apagou, mas que ainda vivem no coração de quem as escuta. O vento soprava quente sobre as telhas de barro, levantando poeira das ruas estreitas da vila de São Miguel do Norte, no sertão pernambucano. O ano era 1932. As cigarras gritavam alto, anunciando mais um dia de sol impiedoso. Antônia caminhava descalça, o vestido gasto colado ao corpo pelo suor, equilibrando sobre a cabeça um balde de ferro com água tirada do poço. Tinha os olhos cor de terra molhada e uma expressão que misturava força e cansaço. Naquele tempo, mulher não tinha muito direito de querer, apenas de suportar. Mas ela, mesmo sem saber, trazia dentro de si uma força que o destino ainda testaria até o limite. Viviam na pequena casa de Taipaela, o marido Joaquim e o filho pequeno, Gabriel, de apenas 5 anos. Joaquim era um homem de poucas palavras, trabalhador, mas com um peso no olhar. Desde que as plantações haviam secado e o gado começado a morrer, ele falava cada vez menos. Nos últimos meses, Antônia percebia que o silêncio dele era mais perigoso que a seca. À noite, quando o vento soprava pelas frestas das paredes de barro, ela o ouvia suspirando, virado de costas olhando o teto. Uma vez tentou quebrar o silêncio. "Joaquim, a chuva vai vir. Deus não há de esquecer da gente." Ele demorou a responder. "Deus não esquece, não, mas o homem cansa de esperar." Essas palavras ficaram presas na cabeça de Antônia por dias. Era como se ele já estivesse se despedindo, mesmo estando ali. Certa manhã, enquanto o sol nascia avermelhado, Joaquim anunciou que iria embora. "Vou procurar trabalho nas bandas do sul. Dizem que tem fazenda precisando de peão." "E nós?" perguntou Antônia, a voz embargada. "Vai deixar eu e o menino sozinhos? É por pouco tempo, eu juro." Ela tentou acreditar. Naquele dia, ela cozinhou feijão verde e fez o café mais forte que pôde, tentando guardar o cheiro do marido em cada gesto. Quando ele partiu montado no cavalo baio, o pequeno Gabriel correu atrás gritando: "Pai, pai, me traz um presente." Joaquim olhou para trás, acenou e sumiu na curva de poeira. Antônia esperou. 1 mês, depois 2, e depois o tempo perdeu o nome. As cartas nunca chegavam, nem sinal dele. Alguns diziam que tinham visto Joaquim em Juazeiro, trabalhando em uma olaria. Outros juravam que ele tinha partido com um grupo de retirantes em direção à Bahia. Mas ninguém sabia ao certo. Antônia, noite após noite, sentava-se à porta de casa, com o filho dormindo no colo e um lampião tremeluzindo. Ali, no silêncio, ela escrevia, mesmo sem saber escrever direito. Aprendera poucas letras na escola da igreja, mas o suficiente para juntar palavras simples. E foi assim que nasceu a primeira carta. "Meu querido Joaquim, aqui é sua Antônia. O pequeno Gabriel sente saudade. A chuva ainda não veio, mas a gente segue firme. Volta logo, meu bem. A casa tá vazia sem seu riso." Ela dobrava o papel com cuidado e o guardava numa caixinha de madeira, junto das outras. Nunca teve coragem de entregar. Não havia para onde. Mas escrever era como falar com ele. E isso a mantinha viva. Os anos foram passando. Antônia começou a lavar roupa para as famílias ricas da vila. Caminhava léguas até o rio, com trouxas pesadas sobre a cabeça. Enquanto esfregava os panos na pedra, o pensamento ia longe, até o rosto de Joaquim. Outras mulheres comentavam: "Antônia, esse homem não volta mais." E ela firme: "Volta sim. Coração de quem ama sente." Mas por dentro ela já começava a duvidar.
O pequeno Gabriel crescia, curioso, esperto, mas com um vazio no olhar. Às vezes perguntava: Mãe, o pai ainda lembra da gente? Antônia engolia seco. Lembra, meu filho. O tempo só faz o coração apertar mais. Quando completou 10 anos, o menino começou a ajudar nos serviços. Os dois formavam uma dupla silenciosa, enfrentando o mundo juntos, de sol a sol. E então, numa tarde de agosto, algo diferente aconteceu. Um homem chegou à vila trazendo notícias do sul. Dizia que um tal de Joaquim dos Anjos havia morrido num acidente de carroça, tentando salvar outro peão. Antônia ouviu a história no mercado. O corpo, segundo diziam, tinha sido enterrado sem família por perto. Ela ficou parada, o balde de farinha caindo das mãos, espalhando pó no chão. Por um momento, o mundo pareceu mudo. Depois, sem dizer nada, ela caminhou até em casa, sentou-se à mesa e abriu a caixa das cartas. Havia 7. 7 cartas nunca enviadas. Naquela noite, escreveu a 8ª, a última. Joaquim, dizem que você partiu, mas eu ainda escuto o som dos seus passos vindo do terreiro. Se for verdade, leva contigo meu amor. Eu fico aqui, cuidando do que sobrou, o menino e o silêncio. Dobrou o papel, beijou-o com lágrimas nos olhos e guardou junto dos outros. Depois, apagou o lampião e ficou ali, no escuro, ouvindo o vento. Antes da seca, antes das cartas e do silêncio, houve um tempo em que Antônia conheceu o amor. Foi no ano de 1925, quando o sertão ainda parecia fértil e as manhãs tinham cheiro de terra molhada. Ela tinha 18 anos e ajudava o pai, seu Agenor, a vender leite e queijo na feira de São Miguel. A vida era dura, mas havia música nos domingos, sanfona, riso e o cheiro do café torrado na beira do fogão de lenha. Foi num desses domingos que Joaquim apareceu. Vinha montado num cavalo branco, chapéu de couro na cabeça, as mãos firmes no arreio e o olhar que misturava coragem e doçura. Era novo naquelas bandas, filho de lavradores de outra vila, vindo ajudar um tio a tocar uma pequena plantação de algodão. Antônia o viu primeiro no terreiro da igreja, durante a festa de São José. Ela estava ajudando a servir bolo de milho e café. Ele se aproximou, tirou o chapéu com respeito e disse: Boa tarde, moça. Dizem que esse café é o melhor do sertão. Antônia sorriu, sem encarar direto, e respondeu: Só se for por causa do açúcar que eu mesmo coloquei. Ele riu, um riso leve, e aquele som ficou guardado na cabeça dela o resto da noite. Os dias seguintes foram de encontros casuais. Na feira, na missa, no caminho do poço. Até que um dia ele tomou coragem e pediu para acompanhá-la até em casa. Eu moro lá depois do rio, disse Antônia. É longe. Para quem anda sozinho, talvez. Para quem vai acompanhado, o caminho fica curto. Ela riu e ele caminhou ao lado dela, falando de tudo e de nada, do calor, das plantações, da saudade da mãe. Antônia escutava com atenção, admirando o jeito simples dele de enxergar o mundo. Quando chegaram ao portão da casa, ele se despediu, dizendo: Se o destino quiser, eu volto para te ver. O destino tem dessas vontades, respondeu ela, disfarçando o coração acelerado. O destino quis e voltou. No mês seguinte, Joaquim começou a aparecer quase todos os dias. Trazia frutas, ajudava a consertar o curral, contava causos para Dona Zefa, mãe de Antônia, e aos poucos foi ganhando espaço dentro da casa e do coração dela. Mas o pai, seu Agenor, era homem rígido. Não gostava da ideia da filha se enamorar tão cedo. Amor não enche o prato, Antônia, dizia ele. O mundo é duro. Mesmo assim, ela o desobedecia em silêncio, encontrando Joaquim escondido nas noites de lua cheia, perto do rio. O barulho da água servia de testemunha para os sussurros e promessas. Uma noite, Joaquim levou um pequeno pedaço de tecido vermelho. Um dia, quando a gente se casar, quero te ver com isso no cabelo. Antônia sorriu. E se o destino não quiser?
Aí eu brigo com ele. Casaram-se 2 anos depois, numa cerimônia simples com flores de algodão enfeitando o altar. O padre disse que o amor verdadeiro é como o rio. Pode secar por um tempo, mas sempre encontra um caminho para correr de novo. Antônia acreditou nisso com todo o coração. O início do casamento foi bonito. Viviam de pequenas colheitas, criavam galinhas, e nas tardes mais quentes, Joaquim tocava sanfona na varanda enquanto ela bordava. As risadas se misturavam ao barulho do vento. A casa de taipa parecia o centro do mundo. No 2º ano de casados, nasceu Gabriel, um menino franzino, mas com o mesmo brilho nos olhos do pai. Quando Antônia o viu pela primeira vez, sentiu que tudo fazia sentido. Olha só, Joaquim, nosso pedacinho de mundo chegou. Ele beijou a testa dela e respondeu: agora sim, minha vida está completa. E por um tempo, foi mesmo. Mas o sertão tem memória curta para a felicidade. Veio a seca implacável, devorando o verde e o sossego. O rio que corria atrás da casa virou um fio de barro rachado. Os bois caíam no pasto, e o canto das cigarras virou presságio de desgraça. As noites tornaram-se longas, e as promessas começaram a perder a cor. Joaquim passava horas calado, olhando o horizonte. Antônia tentava disfarçar a preocupação, cantarolando enquanto cozinhava, mas sabia que algo nele estava se apagando. Certa madrugada, acordou e o encontrou sentado no terreiro, com as mãos cobrindo o rosto. O que foi, meu bem? É que eu não sei o que fazer mais, Antônia. Tudo que eu planto, o sol leva. Tudo que eu tento, o destino quebra. Ela se ajoelhou diante dele e o abraçou. Então tenta comigo. A gente luta junto. E se eu não aguentar? Aí eu aguento por nós dois. Ele chorou ali, nos braços dela, pela primeira vez desde que se casaram. E Antônia entendeu que amar, às vezes, é carregar o outro no silêncio. Nos meses seguintes, Joaquim começou a falar em ir embora. No começo, eram apenas ideias soltas, depois, planos. Até que um dia, o plano virou decisão. Antônia não tentou impedir. Sabia que o homem que ela amava já não cabia mais naquele pedaço de chão. Mas quando ele partiu, sentiu como se o coração tivesse sido arrancado ainda batendo. A vila ficou muda sem ele, e o amor que antes enchia o ar virou lembrança nos olhos dela. Às vezes, à noite, Antônia ainda sonhava com o som da sanfona e o cheiro do café. E quando acordava, com o travesseiro molhado, pensava: talvez amar seja isso, continuar ouvindo o que o tempo já levou. Os meses se tornaram anos. O sol continuava nascendo do mesmo jeito, queimando o mesmo chão rachado. Mas para Antônia, o tempo havia parado no dia em que Joaquim desapareceu na curva da estrada. No início, ela ainda alimentava esperança. Toda vez que o carteiro passava pela vila, ela esperava ouvir o próprio nome. Mas as cartas nunca vinham. Nem sinal, nem notícia. Apenas o silêncio. Silêncio que doía como faca. Com o tempo, as pessoas começaram a comentar. Alguns diziam que Joaquim tinha fugido com outra mulher. Outros que morrera numa estrada qualquer, tentando voltar para casa. Antônia escutava tudo, mas nunca respondia. Guardava as palavras dentro de si, como quem guarda brasas, quietas por fora, ardendo por dentro. Certo dia, a comadre Rosa foi visitá-la, levando um prato de bolo de milho. Antônia, minha filha, já são quase 3 anos. Você ainda acredita que ele volta? Antônia respondeu sem hesitar. Quem amou de verdade não some assim. O mundo é grande, mas o amor é maior. Rosa suspirou. O mundo é cruel, menina. Aprende isso cedo, para não sofrer mais. Mas Antônia não sabia amar pela metade. Continuava a acender o lampião toda noite e deixar a porta encostada, como se Joaquim pudesse chegar a qualquer momento. Gabriel, agora com 8 anos, crescia rápido. Era um menino curioso, forte, mas com a alma marcada pelo silêncio da mãe. Certo dia, enquanto ela lavava roupa no rio, ele perguntou: Mãe, por que o pai não volta?
Antônia ficou muda por alguns segundos. O barulho da água, o vento, os passarinhos, tudo pareceu parar. Depois respondeu: às vezes o caminho é comprido demais, mas ele vai achar o rumo. Gabriel assentiu, mas os olhos pequenos já sabiam o que o coração dela temia admitir. A seca de 1934 veio pior que as anteriores. Os poços secaram, as plantações viraram pó, e até os pássaros fugiram. Antônia começou a vender o que podia. Primeiro a galinha, depois o tear, depois o anel que Joaquim lhe dera no casamento. Só guardou a caixa com as cartas. Aquela ela nunca vendeu. A fome chegou sem cerimônia. Teve dias em que mãe e filho dividiram uma única espiga de milho. Mas mesmo fraca, Antônia não deixava o menino ver seu desespero. Esperava ele dormir para chorar baixinho, debaixo do cobertor. Foi numa dessas noites que ela decidiu escrever de novo. Pegou o papel gasto e rabiscou, a luz trêmula do lampião. Joaquim, hoje o rio secou. O vento cortou os galhos e a vida parece ter se escondido debaixo da terra. Mas eu ainda te espero. Mesmo que o tempo diga que não devo, meu coração não aprendeu outro caminho. Dobrou a carta com cuidado e guardou junto das outras. No fundo da caixa, o cheiro de papel velho e lágrimas já se misturava ao do tempo. Algumas semanas depois, a esperança bateu à porta em forma de voz. Era um caminhante, um homem de uns 40 anos, queimado de sol, chapéu rasgado, olhar cansado. Chamava-se Seu Osório. Disse que vinha do sul e pedia um pouco d'água. Antônia o recebeu com gentileza. Era o que restava a fazer quando se vive da própria fé. Ele bebeu devagar, limpou o suor e olhou em volta. Esse pedaço aqui é bonito. Mesmo com a seca, ainda tem alma. Antônia sorriu de leve. Beleza não mata a fome, mas ajuda a aguentar. Osório ficou alguns dias hospedado no terreiro, ajudando em pequenos concertos, em troca de comida e abrigo. Gabriel logo se apegou ao forasteiro, que sabia contar histórias como poucos. À noite, sentavam-se os três sob o céu estrelado, e Osório narrava aventuras de estrada, batalhas, milagres e promessas. Antônia o ouvia com atenção. Havia algo naquele homem, talvez o modo de olhar, talvez o jeito de respeitar o silêncio, que trazia paz. Mas ela não deixava o coração se enganar. Sabia que o amor, quando volta, vem disfarçado de lembrança. Certo dia, enquanto lavavam roupa no riacho, Osório perguntou com cuidado: Antônia, e o pai do menino? Ela respirou fundo. Foi embora há muito tempo e nunca mandou notícia? Nenhuma. E mesmo assim, a senhora ainda espera? Ela levantou o olhar firme. Quando a gente promete diante de Deus, a alma não desaprende. Osório assentiu, em silêncio. Naquele instante, ele entendeu que aquele coração já tinha dono, mesmo ausente. Com o tempo, Osório começou a partir de novo, como todos os viajantes. Antes de ir, deixou uma pequena cruz de madeira para Gabriel, para lembrar que o mundo é grande, mas o amor cabe dentro do peito. Antônia agradeceu, segurando as lágrimas. E assim, o forasteiro desapareceu no mesmo caminho por onde Joaquim partira anos antes. Os meses seguintes foram de resistência. Antônia, cada vez mais magra, trabalhava lavando roupa para os coronéis da região. Saía antes do sol nascer e voltava só à noite, com as mãos cortadas de sabão e o corpo moído. Gabriel estudava com o padre da vila, aprendendo as primeiras letras. Às vezes, ao vê-lo lendo alto, ela sorria e dizia: um dia você é quem vai escrever as cartas que eu nunca consegui mandar. O menino respondia com doçura: e eu vou escrever para o pai também, mãe, só para ele saber que a gente está bem. Mas o destino impiedoso ainda aguardava mais provas. Em 1936, uma epidemia varreu a região. Muitos caíram doentes. Antônia adoeceu primeiro. Febre alta, fraqueza, delírio. Durante as noites, Gabriel cuidava dela como podia, molhando-lhe os lábios com pano úmido. Mãe, aguenta, por favor.
Ela abria os olhos com esforço e murmurava: "Se eu for embora, o vento te mostra o caminho, meu filho." Mas Antônia era feita de barro e fé. Depois de semanas entre a vida e a morte, sobreviveu. O corpo ficou mais fraco, mas o coração era de ferro. Certa tarde, enquanto o sol baixava, ela sentou-se à porta e olhou o horizonte. O céu estava cor de fogo. Ali, pensou em tudo que já tinha sido. A moça da feira, o amor à beira do rio, a promessa do casamento, as noites de espera. E entendeu que talvez Joaquim nunca voltasse. Mas também entendeu que o amor não precisa voltar para continuar existindo. Pegou papel e escreveu mais uma vez: "Joaquim, talvez o tempo tenha levado o que tínhamos, mas não levou o que somos. Eu ainda escuto teu riso no vento e teu cheiro na terra molhada, mesmo quando não há chuva. Se eu morrer antes de te ver, que o céu me dê um canto onde eu possa te esperar de novo." Dobrou a carta, beijou o papel e guardou na caixa. Depois, levantou devagar e foi preparar o jantar, como se nada tivesse acontecido. Porque a vida para Antônia era isso: continuar mesmo quando o coração pede para parar. O ano era 1938. O país fervia em incertezas. O rádio, novidade nos rincões, sussurrava notícias de revoltas, de Getúlio, de tempos que mudavam depressa demais. Mas no sertão esquecido de Caatinga Brava, o tempo ainda tinha o passo lento das cabras e o som triste das sanfonas aos domingos. Antônia vivia ali, no mesmo casebre de barro, agora com os cabelos grisalhos e o rosto marcado. Gabriel, com 12 anos, já ajudava nas lavouras dos vizinhos. O menino herdara o olhar do pai, sereno, firme, cheio de perguntas que o mundo não respondia. Certa tarde, Antônia decidiu limpar o velho baú que guardava suas lembranças. Debaixo das roupas amareladas e de alguns objetos antigos, estava a caixa das cartas, o cofre do coração. Ela as releu uma por uma, com dedos trêmulos, como quem acaricia o passado. Mas, ao fim da leitura, notou algo estranho. Uma das cartas havia sumido. Aquela, a mais recente, escrita após a febre. A que terminava com as palavras: "Se eu morrer antes de te ver, que o céu me dê um canto onde eu possa te esperar de novo." Antônia revirou tudo, em vão. A carta simplesmente desaparecera. Dias depois, Gabriel voltou da vila com uma expressão assustada. "Mãe, o senhor do armazém falou comigo hoje. Disse que o carteiro levou uma carta nossa para o correio de Juazeiro." Antônia arregalou os olhos. "Uma carta?" "Disse que achou um envelope com teu nome e o do pai, jogado perto da estrada. Levou achando que era para mandar." O coração dela disparou. O impossível parecia de repente real. Uma das cartas perdidas, agora solta pelo vento, podia ter ganhado destino. O tempo passou, mas Antônia começou a sentir algo diferente no ar, uma espécie de pressentimento. Começou a sonhar com Joaquim. Nos sonhos, ele vinha vestido de branco, sorrindo, chamando por ela à beira de um rio. Certa noite, enquanto arrumava o lampião, escutou uma voz distante, o tropel de um cavalo, o ranger de uma sela, passos lentos se aproximando. O coração bateu forte. Gabriel correu para fora, curioso. "Quem será a essa hora?" perguntou ele. Antônia respirou fundo e saiu. À porta, um homem alto, magro, de barba grisalha, segurava o chapéu contra o peito. O olhar era um olhar que ela conhecia, mesmo com o tempo, mesmo com o cansaço. "Antônia." A voz saiu rouca, trêmula, como se viesse de outro mundo. Ela ficou imóvel, sem conseguir responder. O lampião tremia em sua mão. As lágrimas começaram a escorrer antes que qualquer palavra nascesse. "Joaquim?" Ele assentiu, engolindo em seco. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. O vento, as cigarras, o céu, tudo parecia suspenso, até que Antônia largou o lampião e correu. Correu como se voltasse a ser menina. Abraçou-o com força, como se o tempo todo coubesse naquele instante.
Joaquim a envolveu nos braços e o choro de ambos misturou-se à poeira do chão. Eu nunca deixei de procurar, ele murmurou, mas o mundo é grande e o destino me perdeu no caminho. Sentaram-se à porta e ele contou sua história. Depois de partir para o sul, Joaquim fora trabalhar nas obras de uma estrada. Um desabamento o deixara ferido e sem memória por meses. Quando recobrou os sentidos, estava em Minas Gerais, cuidado por um grupo de freiras. Soube apenas o próprio nome, mas não lembrava de onde viera. Foram anos vagando entre cidades, tentando reconstruir o passado em pedaços, até o dia em que, no correio de Juazeiro, uma atendente lhe mostrou uma carta endereçada a Joaquim dos Santos, para onde o vento levar. Essa frase, ele contou, soou como um chamado. A caligrafia, o jeito das palavras. Eu soube que era você. Antônia fechou os olhos, tomada por um misto de dor e alívio. Então foi a carta que te trouxe de volta. Foi o amor, Antônia. As palavras só mostraram o caminho. Mas o destino, cruel e belo como o sertão, ainda guardava sua última lição. Joaquim estava doente. Os anos de trabalho duro e de estrada o haviam consumido. Tossia com sangue e tinha febres constantes. Antônia percebeu logo. Aquele reencontro era também uma despedida. Mesmo assim, cuidou dele como quem cuida do próprio coração. Dia e noite, ao lado da cama, alimentava-o com caldo ralo e esperança. Gabriel, agora quase um moço, ajudava no que podia. Chamava Joaquim de pai, com o respeito de quem entende o milagre do reencontro. Certa noite, enquanto o vento zunia pelas frestas, Joaquim pediu que Antônia se aproximasse. Eu queria te dizer, sussurrou ele, que vivi cada dia sonhando com tua voz. Ela segurou a mão dele, fria e frágil. E eu vivi cada noite rezando para Deus me deixar te ver mais uma vez. Ele sorriu. Então estamos quites. O lampião tremia. Do lado de fora, o sertão dormia. Dentro da casa, 2 corações batiam em uníssono pela última vez. E pouco antes do amanhecer, Joaquim se foi. Sereno, com o rosto tranquilo, como quem finalmente encontra o caminho de casa. Antônia chorou em silêncio. Enterrou o marido sob o umbuzeiro, com as próprias mãos. Colocou sobre o túmulo uma cruz simples e, aos pés dela, a caixa com todas as cartas. O registro do amor que nem o tempo, nem a distância, nem a morte conseguiram apagar. Depois, sentou-se à sombra da árvore e escreveu uma última mensagem com a letra trêmula. Agora que te achei, não preciso mais te esperar. Te deixo nas mãos de Deus e sigo com o coração inteiro, porque você voltou. Dobrou o papel e o colocou dentro da caixa, antes de selá-la com um pedaço de fita. Os anos passaram. Gabriel cresceu, formou família e levou consigo as histórias da mãe. E quando Antônia, já velha, sentia o vento soprar do sul, sorria e dizia: é ele. O vento ainda me traz notícias dele. Quando ela morreu, muitos anos depois, o povo da vila jurava que, na madrugada, o som de um cavalo pôde ser ouvido outra vez, vindo da estrada, indo em direção ao rio. Ninguém mais duvidou. O amor deles tinha atravessado o tempo. Histórias como a de Antônia nos lembram que o amor verdadeiro não morre. Ele apenas muda de forma. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal e conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. Assim, juntos, a gente mantém viva a memória de quem amou com a alma.